Se você puder pôr a primeira tela, por favor. Rumbo os tambores, o tema de hoje é... Não apague o espírito. E quando eu recebi esse tema, a primeira pessoa que foi ministrada fui eu. Então, para começar, eu quero ler com você 1 Tessalonicenses 5:12. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir, senão você acompanha aqui. A gente vai ler até o 22. Caros irmãos, agora vós suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vós exortamos a que admoesteis os sonolentos. Se alguém estiver dormindo aqui hoje, recebe essa palavra que é de graça. Consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Portanto, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Ok? Por que eu li esse versículo? Porque no meio dele está exatamente o tema da palavra de hoje. Não apagueis o fulgor do Espírito. E eu confesso que quando eu li, eu não sabia que era fulgor. Eu falei, nossa, mas que palavra difícil, né? Parece que você lê a Bíblia, mas de vez em quando tem umas palavras que te pega. E aí eu fui no dicionário, e fulgor significa brilho, luminosidade intensa. Você sabia dessa? Fala que não, né? Que eu não fico tão mal. Você falar que não, fala que tá bom, então tamo junto. Mas você sabia, parabéns. Você leu o dicionário Aurélio muitas e muitas vezes quando era criança. Mas fulgor significa brilho. Então aqui, o que está dizendo esse versículo? Não apagueis o brilho, a luminosidade intensa do Espírito. E é engraçado porque Paulo fala isso junto com outras várias recomendações de comportamento. Então, como a gente leu, ele fala para a gente consolar os desanimados, para a gente não pagar com o mal, para a gente fugir do mal, para fazermos o bem. E no meio disso tudo, ele coloca: não apague o brilho do Espírito. E aí eu fiquei pensando, como nós, meros seres humanos, podemos ser capazes de apagar o brilho do Espírito? Já parou para pensar nisso? Eu fiz, mas quem sou eu para conseguir apagar o brilho do Espírito? E aí eu fiquei, de verdade, um bom tempo com essa pergunta na minha cabeça. Como eu posso apagar o brilho de alguma coisa? E aí, como boa admiradora da natureza, de tudo que existe, eu fiquei pensando, poxa, o que existe na natureza de palpável, que brilha muito, que eu posso pensar e refletir a respeito? E aí eu pensei no sol. Afinal de contas, se não tivesse sol, a gente também não existiria. O sol, precisamos do sol para colheita, para ter água, sei lá, para ter tudo. Até o diamante precisa do sol para brilhar. Descobri isso hoje que eu também não sabia. Aí eu fiquei, nossa, que bacana. Então vamos no Google, né? Vamos no Google fazer uma pesquisa. E aí eu me senti meio burra fazendo essa pesquisa, porque eu falei, putz, quem pesquisa isso no Google, né? Eu pensei, não vou achar a resposta. E aí eu coloquei no Google, como apagar o brilho do sol? Se você nunca pesquisou, é difícil achar a resposta, porque realmente ninguém pergunta isso. Mas, entre muitas tentativas, encontrei um site que falava, e aí a gente pode ir para a tela 2, que a única forma de você apagar o brilho do sol é com ele deixando de existir. Não tem outra forma. De verdade,
estava falando no site que eu li. Se você jogar água no sol, ele não vai apagar. Se você jogar poeira no sol, não vai apagar o brilho. De verdade, tem gente que pesquisa isso, não fui só eu. Mas no meio de tudo o que falava, que só dá para apagar o sol se ele morrer, se ele deixar de existir. E aí eu fiquei pensando, puxa Deus, para mim isso é uma coisa forte. Porque se na palavra fala tanto, né, que você é o sol da justiça, e que nós temos que brilhar, ser luz e sal nessa terra, eu fiz uma relação. A única forma de nós apagarmos o brilho do Espírito na nossa vida é se permitirmos ele deixar de existir em nós. E eu achei isso bem forte. E aí eu fiquei pensando, tá bom, bacana. Então, se a gente abafar o Espírito, ele começa a morrer. E aí eu falei, Deus, mas tem uma coisa errada, algo não encaixa. Por quê? Por que, Deus? Você questiona Deus? Eu gosto de fazer vários questionamentos. E eu fiquei, Deus, me fala mais. E aí ele começou a pôr no meu coração algo que eu achei muito bonito. Sabia que Deus te fez? Desde o ventre da sua mãe, ele te desenhou. Você crê nisso? Sabia que ele pôs em você toda uma parte mental, cognitiva, tem o seu cérebro, suas emoções. Ele fez tudo aquilo. E da mesma forma que ele colocou em você o livre-arbítrio, da mesma forma, ele deixou para você uma escolha de querer segui-lo ou não. Então, a gente vai para a tela 3 agora. Deus não quer escravos, Ele quer filhos. E porque Ele quer filhos, Ele te dá a opção de todos os dias, de permitir que o brilho dele em você resplandeça, ou de você abafar aquilo e deixar que aquilo morra. É uma opção sua. Isso é maravilhoso, porque isso faz de você um filho. Quem aqui tem filho? Ele faz tudo o que você quer? Deixou de ser filho? Que bom, né, gente? Se você deserdar seu filho, eu vou ficar meio chateada. Com Deus é a mesma coisa. Ele deu o livre-arbítrio e te deu a opção de querer ou não estar com Ele. Mas, mesmo Deus sabendo tudo isso que Ele põe em nós, e toda essa nossa capacidade de escolher, e de pensar e de opinar, Ele nos deixa um caminho, se quisermos estar com Ele. Eu sempre fui uma menina muito boazinha. Eu sou a filha mais velha. Minha irmã mais nova, 4 anos e meio. Então, eu não tenho muita história para contar de rebeldia, porque realmente eu não era rebelde, eu era muito obediente. Minha mãe tem que se orgulhar de mim. É o mínimo que ela pode fazer, é ficar orgulhosa de mim, porque eu era muito obediente. Mas a minha irmã não. A minha irmã era da pá virada. Né? Minha mãe fala, como eu pude criar 2 pessoas tão diferentes? E minha irmã da pá virada. Então, da minha irmã eu tenho muita história para contar. E ela aprontava, gente, num grau enorme. Do nível assim, ó, que ela aprontava, minha mãe começava a bater nela, ela chorando, falava, não tá doendo, pode bater mais. Aí minha mãe batia mais, porque minha mãe ficava mais nervosa, né? Então, é engraçado porque ninguém ensinou a minha irmã a falar isso. Mas ela era criança e falava. Por quê? Eu comecei de novo a questionar Deus, mas por quê? Por quê? Porque todos nós nascemos com uma inclinação para fazer coisas ruins. Da mesma forma que todos nós nascemos com inclinações para fazer coisas boas. E Deus sabe disso, como eu falei, Ele te criou dessa maneira. Ele sabe que você pode optar. Ele sabe que você tem inclinações. E toda essa inclinação faz sentido quando eu leio Romanos 12:2 e fala que temos que renovar a nossa mente todos os dias, que a gente não pode se conformar, não pode se moldar com o mundo. Então, deixa eu recapitular com você aqui um pouquinho. A gente começou falando o quê? Que nós não podemos apagar o Espírito. Depois a gente falou que para algo brilhar, primeiro, ele precisa parar de existir. Para algo parar de brilhar, tem que parar de existir. Agora eu estou falando para você que Deus não quer escravos, Ele quer filhos. E aí você me pergunta, bacana, aonde você quer chegar com tudo isso? Todos nós temos um espinho na carne, que é a nossa condição humana,
que busca prazer e desprazer. Tudo que você faz, de forma consciente ou não, de forma automática ou não, é sempre buscando prazer ou fugindo do desprazer. Por exemplo, toda mulher na TPM com certeza tem um prato predileto, que eu posso chutar por alto que seja brigadeiro, com bastante uva, é só para disfarçar, né? Morango, ok? Porque você come aquilo e aquilo te dá prazer, porque no meio da cólica, gente, só um brigadeiro para ajudar mesmo a gente. Homens, agradeçam a Deus porque vocês não têm cólica, a gente tem. Mas ao mesmo tempo, quando você está vendo jogo de futebol e o seu time faz gol e você começa a gritar loucamente, meu marido ele grita que acorda todos os vizinhos. Você começa a gritar loucamente, aquilo te dá um prazer, não é? E quando alguém que você ama vem te dar um beijo bom, te dá prazer. E quando seu filho vem e beija você, minha mãe falava que adorava quando a gente dava abraço e beijo nela, ela se enchia de prazer. Mas da mesma forma, você evita pular na frente de um carro, porque aquilo vai te machucar, vai trazer um desprazer. Então, tudo que você faz, você inconscientemente é levado para o prazer e para o desprazer. E olha que incrível. Ao mesmo tempo que isso é bom, e isso garante nossa sobrevivência. Nossa, perdão, gente, não estou falando para vocês, né? Vou vir aqui agora, só para assistirem. Da mesma forma que isso é importante para nossa sobrevivência, ao mesmo tempo, Paulo chama isso de espinho na carne. E aonde ele fala isso? Eu quero ler com você 2 Coríntios 12, 7. Somos movidos a isso. Deus nos fez assim. E ao mesmo tempo que é algo incrível, também é nosso espinho na carne. É a nossa essência que pode ser responsável em apagar o brilho do Espírito em nós. Eu quero ler com você aqui. Eu vou ler na minha versão. Para impedir, é Paulo falando, tá? Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. E 3 vezes roguei ao Senhor, dizendo para tirar aquilo de mim. Paulo fala várias vezes, o bem que eu quero eu não, mas o mal que eu quero eu. Por quê? E na nossa vida não é a mesma coisa? Quantas vezes a gente está lutando para fazer o bem, aí dá aquela vacilada. Porque a todo momento existe uma condição humana em nós, que nos leva para o prazer ou para o desprazer, que Paulo chama maravilhosamente de espinho na carne. E esse espinho dói. Esse espinho machuca. Esse espinho atormenta. Como se fosse o enviado de Satanás. Mas sabe o que é legal? Que Paulo fala no versículo: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas a resposta de Deus para ele não foi: tá bom, filho, eu vou tirar de você esse espinho. Não. Porque Deus não quer curar o seu espinho na carne. Ele quer que você saiba ter domínio sobre ele. Porque se ele tirar esse espinho na carne de você, ele também tira o livre-arbítrio. E você não é escravo, você é filho. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Mas ele me disse... Estou continuando o versículo. 2 Coríntios 12, deve ser o 8 agora. Mas ele me disse... Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus sabe que há um espinho em você. Um espinho na carne que muitas vezes dói. Que muitas vezes na hora que ele te pede algo, aquele espinho mexe. E é engraçado porque Jesus veio em forma de homem e a todo momento ele tinha também esse espinho dentro dele. A gente não para pensar nisso às vezes, mas ele também tinha. Mas o segredo está aqui. Deus fala: Paulo, eu não vou tirar de você o espinho. Mas olha para mim, porque a minha graça te basta. Ela é suficiente para você conseguir vencer essa dor. Quando a gente continua o versículo, ele fala: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
E quando eu pego aperfeiçoa no original, essa palavra significa completo, terminado, cheio. Se você puder voltar ao versículo dessa frase, eu vou ler na versão Larissa atualizada, trocando as informações. Ok? Acompanhe. Trocando a palavra aperfeiçoa pelo significado que ela apresenta no original. A minha graça te basta, porque o meu poder se completa na sua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se faz cheio na sua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder é concluído, é terminado na sua fraqueza. Muitas vezes a gente foge da fraqueza. A gente não quer mostrar a vulnerabilidade, não quer mostrar a dor. Quantas vezes? Porque dói, é difícil, eu sei, mexe, dói. E a gente foge daquilo. Mas o segredo que eu quero te falar essa noite é que se você não fugir, e se você expor essa fraqueza, esse espinho na carne diante de Deus, o poder dele será cheio em você, será completo em você, será aperfeiçoado em você, porque a graça dele te basta. Eu sei que eu sou chorona, mas são poucos aqueles que sabem o que realmente acontece comigo, inclusive meu marido, que várias vezes falava, pelo amor de Deus, me conta o que está acontecendo. E eu não falava. Porque para mim, expor vulnerabilidade era mostrar que eu era fraca. E eu queria mostrar que eu era machona. Eu queria mostrar que eu podia dar conta de tudo aquilo, que eu não precisava. Eu chorava, mas vai passar. Deixa aí que o tempo resolve, o tempo resolve. Mas eu aprendi que o tempo só resolve se eu estiver aberta para ser curada. Senão o tempo não resolve, ele cobre cada vez mais aquilo e uma hora fede, né? Porque ferida que não é tratada fica com pulso. E eu aprendi isso na dor. Porque o dia que eu percebi que eu precisava ser vulnerável, até fiquei de cama. E eu sofri. E eu chorei. E eu falei, Deus, não estou me reconhecendo nesse momento. E ele me mostrou esse versículo. E ele falou, filha, a minha graça te basta. E quanto mais você se abre, quanto mais vulnerável você fica, mais o meu poder em você se aperfeiçoa. E eu percebi que não sou eu, entende? É ele. É por ele. É para ele. Se por acaso um dia você viu algum brilho em mim, alguma coisa em mim, eu quero que você saiba que era porque eu estava no meu quarto sofrendo e chorando e sendo vulnerável. Porque aqui é só o reflexo do que está lá atrás, no esconderijo, na vulnerabilidade, na fraqueza, no espinho da carne. É difícil ser cristão. E Deus sabe que é difícil, porque Ele te fez, Ele sabe todos os nossos limites. Toda a nossa parte mental, de prazer e desprazer, ele sabe, Ele conhece. Então não vem me falar que é difícil, porque eu sei, Ele sabe. Mas é uma escolha. É uma entrega. E é lindo, porque Ele fala, filho, eu estou vendo a sua fraqueza. As pessoas podem te julgar e podem te excluir, mas se você vier a mim, o meu poder em você, ele vai se aperfeiçoar. É no secreto que a gente fala para Deus aquilo que temos vergonha. Sabe aquelas coisas que a gente pensa e que a gente fala, nossa, que coisa ruim. Ninguém pode saber disso. Sabe aquela coisa que quando você fala para alguém, a sua vontade é se esconder, porque você sabe que aquilo é algo ruim que está definindo você naquele momento. Na minha família tem muitas pessoas que eram viciadas em bebida. Ao invés de elas exporem a sua vergonha e falarem o que estava acontecendo, as suas fragilidades, elas bebiam. 3 morreram, 1 de cirrose, 2 de briga de bar. A gente não está acostumado a mostrar fraqueza. Ninguém ensina na escola isso. Ninguém ensina. Porque se você é fraco, você sofre bullying.
E também na minha época não chamava bullying, agora chama bullying, né? A gente não pode chorar. Homem não pode chorar, homem tem que engolir o choro. Mas Deus nos faz um convite essa noite. Mostra pra mim a sua vergonha. Mostra pra mim a sua fraqueza. Mostra pra mim a sua vulnerabilidade, porque eu já tô vendo. E quando você mostra, eu posso te aperfeiçoar. Quer ser alguém que mantém o brilho do Espírito aceso na sua vida? Seja alguém que rasga as suas fragilidades aos pés da cruz. Pelo amor de Deus, deixa a capa do super crente de lado. E seja humano. É incrível. É incrível, porque a igreja é o lugar que mais precisava receber pessoas doentes, traumatizadas, feridas, abusadas, violentadas, loucas, deprimidas. Mas aqui, às vezes, é o pior lugar para elas estarem. Porque a gente não está pronto para ver e não julgar. A gente, às vezes, não está pronto para acolher e falar, cara, não entendo a sua dor, mas Deus vai te fortalecer. E, às vezes, nos bastidores fica fofoca e aqueles... Não sei, com vocês não acontece, não é só com adolescentes e jovens. Desculpa. Mas isso me dói, porque eu já ouvi pessoas saírem daqui falando, me julgaram. Eu era super crente. Na hora que eu caí, saí da roda. E quanto mais eu me conheço, mais eu percebo como eu posso errar a qualquer momento. Eu não sou ninguém sem Ele. Antes de ser pastora, eu também sou gente. Antes de ser esposa, eu também sou gente. Antes de ser filha, eu também sou gente. E você também é. E às vezes essa capa do super crente, ela pesa muito mais do que precisava pesar. E isso adoece as pessoas. Porque fica complicado mesmo ser cristão desse jeito. Aí entra muito mais religião do que experiência com Deus. Então, quando Paulo rasga... Gente, Paulo talvez não ia ter ideia de quantas pessoas iam ler esse versículo, mas ele teve a ousadia de escrever esse versículo. E assumir para todo mundo que ele tinha um espinho na carne. E aquilo doía. Ele queria que Deus arrancasse. Ele teve coragem de escrever isso para a gente hoje, depois de tantos e tantos anos para falar. Deus não vai arrancar. Mas está tudo bem, porque Ele não quer fazer isso. Ele quer que você seja filho e se entregue a Ele. E aí o texto continua. Portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Ele é muito louco. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque ele percebeu que quanto mais ele fica vulnerável, mais forte ele fica em Deus. Porque ele percebeu que quanto mais exposto ele está, e mais aberto ele está, quanto mais as pessoas os perseguem e o insultam, mais aberto ele pode estar. Para Deus trabalhar na vida dele e o aperfeiçoar. Está fugindo de insulto? Não foge não. Aproveita a oportunidade para você crescer. Está fugindo de perseguição? Não foge não. Aproveita para você provar para você mesmo quem Deus é na sua vida. Está doendo? Eu sei que dói. Mas não foge, não cria caminho alternativo. Vai no caminho, na verdade, na vida. Vai naquele que te conhece por inteiro. Vai naquele que é o pão da vida. Vai naquele que é capaz de fazer tudo novo em um só dia. Porque Ele é a única pessoa que nunca vai falhar com você. Às vezes a gente conta os nossos problemas e dores para pessoas que não dão conta. Eu
já fiz isso, gente, muitas e muitas vezes. Agora eu aprendi. Mas até eu aprender como doía, que todo mundo ficava sabendo depois. Mas eu aprendi que tem as pessoas certas, na hora certa. Mas Deus sempre está comigo. E de verdade, quanto mais eu exponho a minha podridão para Ele, parece que mais Ele me ama. É uma coisa surreal. Essa é a chave que Paulo traz nesse versículo. Quando sou fraco, é aí que sou forte. Porque não sou mais eu, mas é Ele. Não é mais a minha força, é a dele. Porque não é o espinho da carne que está gritando, mas é o poder dele me aperfeiçoando. De verdade, todas as pessoas dessa terra têm dores, têm problemas, têm dificuldades. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser negro, pode ser mestiço, pode ser branco, pode ser bonito, pode ser feio. Todo mundo tem dor. Todo mundo. E as dores geralmente são iguais. Tristeza, amargura, raiva, solidão. A gente não é muito difícil de decifrar. Todo mundo tem problema. Pode ser que agora você está pleno. Amém. Pode ser que você está destruído. Amém também, você está no lugar certo. Mas eu quero que você saiba que temos estações. E às vezes as estações realmente nos machucam e nos fragilizam. Esse é o nosso espinho na carne. Isso é pra gente lembrar toda hora que a gente é humano. E a gente precisa de algo que é maior. Que é superior. A graça dele nos basta. Porque a graça dele não pode ser comprada, fabricada. É dele. Só ele tem. Não tem como você brilhar sem antes deixar que ele trabalhe dentro de você. Para mim, ser lapidado é todo dia ser um vaso mole nas mãos do oleiro. É um exercício diário de falar: Pai, a sua graça me basta. Essa pessoa que eu sou me ajuda a ser alguém melhor. É isso que mantém o Espírito em nós brilhando. Você pode pôr a última tela? E aí eu quero te fazer um desafio hoje. Se desarme para que ele brilhe em você. Eu não sei o que você entrou carregando aqui. Mas eu quero propor para todos nós fazermos esse ambiente agora um lugar seguro para quem precisar mostrar fraquezas e fragilidades. Porque eu já precisei de um momento seguro. E eu encontrei esse momento aqui também. E se desarmar é realmente tirar, sabe, todos os não, mas por que eu vou fazer isso? Não, mas depois eu faço isso. Não, tira esses empecilhos e realmente se entrega. Realmente chora. Realmente fala para ele o que você está sentindo, o que você anda pensando. Deixa ele te mostrar aquilo que pode melhorar em você. Porque todo mundo pode ser melhor a cada momento, a cada dia. Ninguém aqui é perfeito, né? Se você for ser, não me passa essa receita, porque eu não quero ser perfeita. Eu quero ser sempre aperfeiçoada por Ele. E para isso eu tenho que ser alguém imperfeita. E eu prefiro ser imperfeita. E ser um vaso que toda hora Ele pode quebrar e fazer de novo. Porque toda vez que Ele me quebra, eu sei que é Ele que vai me reconstruir. E Ele te conhece como ninguém. Ele sabe exatamente quem você é. Exatamente o que você pensa. Exatamente aquilo que você carrega. Aquilo que você foi ensinado a ser pelos seus pais. Pelo lugar que você nasceu, pela sua cultura. Deus sabe de tudo isso. E hoje Ele está aqui e Ele quer falar com você.